Olá amigos do canal Medicina Integrada, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos dar continuidade à nossa terceira aula de exame físico do coração. Nossa metodologia de ensino é muito fácil. Aqui no canal nós criamos videoaulas para você assistir, entender e ter em mãos ao final do vídeo seu resumo de estudos. Assista a aula, pausando o vídeo e copiando as informações. Ao final do vídeo, o seu resumo estará pronto. Utilize folhas de sulfite, cores variadas para ilustrar e anotar. Uma boa aula. Alterações da primeira bolha. Avalia-se a intensidade da primeira bolha nos focos mitral e tricúspide, porque é o fechamento dessas válvulas e o principal componente da sua formação. A posição das válvulas atrioventriculares no início do seu fechamento, níveis das pressões das cavidades cardíacas, velocidade de subida da pressão intraventricular, condições anatômicas das válvulas atrioventriculares, força de contração do miocárdio e condições relacionadas com a transmissão das vibrações até a parede torácica e através dela, a posição dos folhetos das válvulas mitral e tricúspide no instante da contração ventricular constitui o fator principal da intensidade da primeira bolha. Timbre, desdobramento, mascaramento. Timbre. Na estenose mitral, as válvulas se tornam rígidas em decorrência da fibrose, e o ruído produzido pelo seu fechamento, além de mais intenso, passa a ter tom agudo e timbre metálico. Desdobramento. Em cerca de 50% dos indivíduos saudáveis, especialmente em crianças e jovens, percebe-se uma primeira bolha desdobrada. Isso se deve a um discreto assincronismo na contração dos ventrículos. Se o desdobramento for muito amplo, é justo levantar-se a suspeita de bloqueio de rama direita, o qual, ao retardar a contração ventricular direita, atrasa o fechamento da tricúspide. Em vez do tum-tá, ouve-se uma sequência de ruídos tlum-tá. Mascaramento. Pode ocorrer quando há um sopro sistólico de regurgitação, que, como se verá, tem início junto com a primeira bolha, recobrindo-a e se estendendo até o fim da sístole. Alterações da segunda bolha. Intensidade da segunda bolha deve ser analisada nas áreas da base, aórtica e pulmonar, porque o principal componente na formação desta bolha é o fechamento das válvulas sigmoides aórtica e pulmonar. A posição das válvulas no início do seu fechamento constitui o fator principal. Quanto maior a distância percorrida por elas, mais intenso o ruído. Alterações do timbre e do tom. Dependendo do endurecimento das válvulas semilunares e sigmoides, e quando isso acontece, a bolha passa a ter caráter seco. Desdobramento. Pode ser de origem mecânica ou elétrica. Em vez do tum-tá, o que se ouve é um tum-tlá, tum-tlá. Desdobramento invertido ou paradoxal. No bloqueio de rama esquerdo, o estímulo alcança o miocárdio ventricular esquerdo. Depois de já ter havido a ativação ventricular, como resultado, a contração no ventrículo direito ocorre antes da do ventrículo esquerdo, e o componente aórtico da segunda bolha passa a situar-se depois do componente pulmonar, portanto, inverso da situação normal. Daí é designado desdobramento invertido. Aqui no quadro ao lado eu coloquei algumas características diferentes ou algumas causas do desdobramento. Vocês vão olhar que na primeira a gente tem um tum-tá, tum-tlá. É um desdobramento fisiológico. Depois a gente vai ter novamente embaixo um tum-tlá nas duas, seria um bloqueio de rama direito. Um tum-tlá, primeiramente, sem ocorrer na segunda, um bloqueio de rama esquerdo. Um tum-tlá, comunicação interatrial. E um tum-tlá, primeiramente, estenose aórtica. Quando a gente escuta, normalmente, a gente sabe que tem uma alteração. Porém, nem sempre a gente consegue determinar se a gente pegou o início ou o final. A gente conseguiria determinar apenas com o ouvido quais dessas causas são.
Alterações da terceira e da quarta bulha. Convém lembrar que, crianças e adultos em torno de 40 anos, a terceira bulha surge com frequência sem que sua presença indique qualquer normalidade. A terceira bulha patológica surge em condições dilatadas com maior complacência. Costuma-se dizer que ela aparece em corações mais moles. A quarta bulha surge nos corações hipertrofiados ou com irrigação deficiente, condições que há diminuição da complacência ventricular, daí se dizer que a quarta bulha patológica aparece nos corações mais duros. Ok? Não há diferenças estetoacústicas entre a terceira e a quarta, fisiológica ou patológica. O reconhecimento da condição patológica depende da presença de outras alterações indicativas de lesões cardíacas. Estalidos protossistólicos, pulmonar e aórtico, chamados ruídos de ejeção, por indicarem súbita ejeção de sangue nos vasos da base. Trata-se de ruído de alta frequência, agudos e intensos, produzidos na artéria pulmonar e na aórtica. Estalido protossistólico aórtico, mas audível na região que vai das adjacências do quarto espaço intercostal esquerdo, junto à borda external até a mitral. Estalidos mesossistólicos e telesistólicos. Merece ser bem analisado um terceiro ruído, que pode surgir entre a primeira e a segunda bulha, no intervalo sistólico, chamado clique sistólico, um ruído de alta frequência seco e agudo, situado no meio ou no fim da sístole. Sopros. Eu coloquei aqui alguns tipos de sopros que a gente pode ter e eu coloquei ilustração ao lado, tá? A gente pode ter o aumento da velocidade da corrente sanguínea, isso pode levar à formação de turbulência, diminuição da viscosidade do sangue, efeito amortiguador sobre a turbulência do sangue, passagem do sangue através de uma zona estreitada, o fluxo sanguíneo sofre radicais modificações, deixando de se laminar, turbilhões, ele fica turbilhado, né? Como se fosse agitado. Passagem de sangue por uma zona dilatada, também ocorre turbilhações também. Características semiológicas dos sopros. É necessário investigar seus parâmetros, situação, localização, intensidade, a posição, se é com atividade física ou não. Tá? Aqui eu coloquei a diferença para vocês sobre o sopro sistólico e diastólico. O sopro sistólico são classificados em dois tipos: sopro sistólico de ejeção e sopro sistólico de regurgitação. Os diastólicos surgem durante a diástole, são sopros de alta frequência, de intensidade decrescente, tom agudo, qualidade que em conjunto conferem a esses sopros caráter aspirativo. Sopro sistólico de regurgitação. Regurgitação do sangue do ventrículo para o átrio, quando há insuficiência mitral ou tricúspide, ou de um ventrículo para o outro. Por isso ocorre esse barulho. Sopro de ejeção. Quando a pressão ventricular ultrapassa a pressão intra-aórtica e a intrapulmonar, o sangue começa a ser expulso dos ventrículos. O princípio, a ejeção é lenta, passando a ser máxima na mesossístole e voltando a ser reduzida na telesístole. Dispneia. A gente tem alguns tipos de dispneia que a gente tem que anotar no prontuário do paciente e perguntar para ele, ok? A dispneia de esforço é quando o paciente ele executa atividade física e a gente tem que saber se é dispneia de grandes, médios e pequenos esforços. A dispneia de decúbito é quando o paciente deita, né? E ele tem que utilizar 2 ou 3 ou 4 travesseiros, mas às vezes ele já usa e ele fala que não, eu uso 3 travesseiros, é normal. Você tem que perguntar se ele tem que ficar de modo inclinado. O senhor tem que ficar como se fosse uma rampa, meio inclinado, para poder dormir, se não consegue? Essa é a pergunta. A dispneia paroxística, ou também chamada de dispneia noturna, é quando o paciente deita na condição horizontal e ele tem uma dispneia depois de algum tempo. Alguns minutos ele apresenta a dispneia e acorda dispneico, né, com a falta de ar.
A dispneia periódica ou Cheyne-Stokes apresenta, em modo clínico, movimentos respiratórios que tornam cada vez mais profundos e depois atingem uma amplitude máxima. E aqui tem algumas diferenças de respiração, seria dispneia, respiração, movimentos respiratórios amplos e rápidos, respiração de Cheyne-Stokes, né? Que a gente vai ter uma apneia entre elas, respiração de Biot, respiração de Kussmaul. A respiração suspirosa, ela ocorre em movimentos respiratórios interrompidos por suspiros. Aqui eu coloquei para vocês os gráficos, né? E tem aqui abaixo a área das escutas para a gente poder conseguir assimilar melhor. Fim da nossa terceira aula, exame físico cardíaco. Muito obrigado. Peço que você curta e compartilhe com seus amigos e fique atento ao canal para mais videoaulas que a gente vai estar postando no decorrer da semana. Muito obrigado. Tchau, tchau.